Uma história de fé, luta e perseverança de uma pessoa que talvez você nunca deu muita importância na Bíblia, mas que é muito importante, porque ela teve um papel fundamental até mesmo na linhagem de Jesus. E eu tô trazendo para hoje, no quadro Mulheres da Bíblia, quero trazer a história de Lia. A gente, na semana passada, né, se eu não me engano, semana passada, semana atrasada, no último vídeo, a gente falou sobre Raquel, que é a irmã de Lia. Vou até deixar um card aqui em cima com a história de Raquel. A gente trouxe essa história dela, foi uma história que mexeu muito comigo, porque como ela acabou falecendo no parto do segundo filho, me lembrou de que o parto do meu segundo filho também não foi algo muito fácil. Mas agora eu quero trazer pra vocês a história da irmã dela, que é a irmã mais velha, que é Lia. Coitada de Lia, gente, sério. Ai, gente, no começo me dá uma dó dela, mas tá tudo certo, vocês vão conhecer um pouquinho mais da história dela. Antes de mais nada, meu nome é Patrícia Bueno, eu sou casada, eu sou mãe de 2 estudantes de teologia, e esse canal ele serve para te aproximar de Deus de uma forma leve, uma forma dinâmica, para que você possa compreender a palavra e se apaixonar, igual eu vim me apaixonando dia após dia, tá certo? Então vamos lá. Lia é uma história que às vezes tá bem perdida assim na Bíblia, muitas pessoas não dão muita moral, muita ênfase, mas é uma história muito interessante. Ela foi uma mulher cuja vida dela foi marcada por muitos desafios e por muitas vezes a falta de reconhecimento, que talvez você esteja vivendo isso hoje. Ela foi empurrada por um casamento sem escolha, só pra você entender. Jacó, quando ele fugiu, né, do irmão dele, de Esaú, lá, porque Esaú queria matar ele, aí Jacó fugiu, ele conheceu uma moça, se apaixonou por essa moça loucamente, que era Raquel, e aí chegou no pai dela e falou assim, que o pai dela perguntou, você vai trabalhar aqui comigo e tal, mas eu não quero que você trabalhe de graça, por mais que você seja meu parente, mas eu não quero que você trabalhe de graça. Quanto você me cobra pra trabalhar aqui comigo, né? Quanto você quer receber? E aí Jacó, naquela paixão linda, maravilhosa, diz assim, eu estou disposto a trabalhar 7 anos pela sua filha, pra poder casar com a sua filha, Raquel. E ele foi lá e trabalhou por 7 anos. No dia do casamento, na noite de núpcias, ao invés de Raquel estar no quarto com Jacó, o pai dela empurrou Lia. Tipo, ela não teve escolha. Vai. E aí empurrou Lia. Como Jacó nunca tinha tocado em Raquel, porque isso era só depois do casamento, ele não percebeu, e aí quando eles acordaram pela manhã ele viu e ele ficou indignadíssimo assim, e ali já começou aquela sensação de rejeição de Lia, né? E aí Jacó ficou enfurecido, falou, não foi esse o acordo. Ele falou assim, daí até o pai falou assim, aqui é comum que as filhas mais velhas casem primeiro, não é normal que a filha mais nova casar primeiro. E aí segue a história de que Jacó foi lá e trabalhou mais 7 anos pra poder ter se casado com Raquel também. Mas enfim, Lia foi empurrada pra esse casamento pelo pai, assim como que, vai, casa, ninguém vai querer você, então eu vou te empurrar pra você casar. Imagina essa situação, e eu sei que tem muita mulher que já deve ter passado por isso, viu? Não sei como que é o teu costume aí, como que foi, mas talvez tem mulheres assistindo esse vídeo que passaram por isso, de ter sido empurradas para um casamento. Então eu quero pontuar 3 erros que ela cometeu para você não cometer hoje, porque todas essas histórias de mulheres da Bíblia a gente consegue trazer aprendizados pro nosso dia de hoje também. O primeiro erro dela foi o sentimento de insegurança. Também coitada dela, né? Foi empurrada ali pra casar, aí também não quer nada, né? E aí o que aconteceu? Lia tentou ganhar o amor de Jacó através dos filhos, porque como Raquel era estéril, só que ele amava Raquel e ela se sentia rejeitada, toda vez que ela tinha um filho ela pensava assim, agora Jacó vai me amar, e aí tinha o filho e nada. E aí quando ela engravidou a segunda vez, agora Jacó vai me amar. E aí imagina a insegurança dessa mulher, gente, sério. Ela estava mais preocupada com a aprovação do marido, com o marido amar ela, do que com o próprio valor que ela mesma tinha. Ela não conseguia perceber que, apesar de Jacó amar tanto assim Raquel era estéril. E ela era a força ali que estava tendo filhos. E aí vem o segundo erro dela, a comparação com Raquel. Que também foi o erro de Raquel, porque ela vivia se comparando com Lia. Então cada um tinha seus prós e seus contras. Enquanto Raquel era super amada por Jacó, ela era estéril. E Lia, que era rejeitada por Jacó, ela podia ter muitos filhos. E aí acontece a reviravolta na história de que daí Deus lembra de Raquel e abençoa ela. Lia para de ter filhos. E assim, foi filho pra tudo quanto é lado, imagina. E o terceiro erro dela é a falta de comunicação, que você provavelmente está cometendo esse erro. Por quê? Lia e Jacó não tinham uma comunicação aberta sobre os sentimentos. Porque é aquela coisa, Lia foi empurrada pro casamento. Jacó não escolheu casar com ela. E talvez hoje você tá sofrendo no seu casamento em questão de sentimentos. Talvez você tá se sentindo rejeitada, você tá se sentindo insegura, porque você não consegue ter um diálogo com o seu marido. Então comece a ter diálogos com o seu marido. E se você é homem e tá assistindo isso, escuta sua mulher. Se a sua mulher chega pra você e fala assim, nossa, não tô me sentindo bonita, não tô me sentindo bem, não vai adiantar nada você, homem, falar assim, nossa, mas você é linda, nada a ver, se olha no espelho. Pra mulher tá falando que ela não tá se sentindo bem, que a autoestima dela não tá bem, não é às vezes só sobre beleza exterior, alguma coisa deve estar incomodando, algum sentimento, às vezes a falta de atenção que você tá dando pra ela. Então, mulher, você precisa conversar com seu marido, vocês precisam ter esse diálogo. Mas, como todas as mulheres da Bíblia,
a Lia também teve acertos. E eu quero pontuar 3 acertos que ela teve aqui para que você possa repetir eles. O primeiro foi ela ter resiliência e perseverança. Porque apesar dela ter sido menos amada, Lia não abandonou tudo e foi embora. Ela permaneceu com Jacó. Ela foi firme no casamento. E ela contribuiu com a linhagem das 12 tribos de Israel. O segundo ponto foi a fé e a gratidão. Porque, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 29, versículo 32, diz assim: Lia engravidou e deu à luz a um filho. Chamou-o de Ruben, pois disse: o Senhor viu a minha infelicidade e agora meu marido me amará. Então, apesar dela ter essa comparação, dela ter essa insegurança, o acerto dela foi entender que foi Deus que abençoou ela com essa gestação. Foi Deus que abençoou ela poder ser fértil, ela poder ter filhos. Então ela teve essa fé e essa gratidão a Deus por isso. E aí lá no versículo 35 traz: Lia engravidou mais uma vez e deu à luz a outro filho, chamou-o de Judá, pois disse: agora louvarei ao Senhor. Então parou de ter filhos. Nisso, olha só, presta atenção nisso, ela teve Ruben e disse: o Senhor viu minha infelicidade e agora meu marido me amará. Ou seja, ela ainda estava em busca da aceitação do marido. Aí ela teve Simeão e disse: o Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. Ou seja, que eu não era amada. Ela ainda está em comparação ao que ela queria ter de reconhecimento com Jacó. Aí ela engravidou a terceira vez, chamou de Levi e aí disse: certamente dessa vez meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei 3 filhos. Ainda naquela luta pelo marido reconhecer ela, pelo marido amar ela. Nunca tá se tratando sobre ela. E esse é o erro, porque ela era uma mulher incrível. Não foi culpa dela ela ter sido colocada ali nesse casamento. Mas, por mais que ela estivesse glorificando a Deus, ela ainda tava assim naquela coisa de: eu quero ter filhos para agradar meu marido. E aí, presta atenção nisso, que aí ela teve mais um filho e o chamou de Judá, pois disse: agora louvarei ao Senhor. E aí ela parou de ter filhos. E sabe quem foi Judá? Ele foi uma pessoa importantíssima na linhagem de que teve ali desde Adão até o nascimento de Jesus. Foi Judá, o filho de Jacó, dos 12, que foi o filho que teve essa continuação na trajetória até o nascimento de Jesus, foi Judá, que foi filho de Lia, que foi empurrada para esse casamento. Então, o terceiro ponto importante que a gente aprende com ela é que, apesar dos desafios, por ela ter se mantido firme e ter entendido que aquilo era uma graça de Deus para a vida dela, e tudo bem se Jacó não me amar, mais ou menos assim, sabe? Que ela começou a reconhecer o próprio valor dela, e aí ela glorificou a Deus pelo filho, sem mais ficar falando sobre que agora ele vai me amar, agora ele vai me amar. Não, ela reconheceu a força da mulher que ela é. A partir daquele momento foi o filho que nasceu para trazer essa linhagem até chegar a Jesus Cristo. Olha isso. Então talvez você esteja passando por alguma situação que está sendo desafiadora, que está sendo injusta, só que até mesmo nessas situações a gente consegue encontrar o nosso propósito, que é fazer uma diferença significativa na vida de alguém. A obediência e a perseverança dela, ou seja, apesar de ela tá passando tudo aquilo, ela não abriu mão do casamento, certo? Porque ainda mais naquela época era muito complicado. Então, ela tinha Deus perto dela, ela louvava a Deus, ela sabia que, de alguma forma, ela tinha um propósito de vida, vamos dizer assim. Ela não largou tudo e fugiu. Ela foi fiel ao casamento, ela se manteve nesse casamento e Deus foi bondoso com ela. Talvez você tá passando por isso hoje, de você tá lutando e fazendo alguma coisa muito grande, você tá se empenhando e não tá tendo reconhecimento, não tá sendo valorizada. Mas a sua história é um lembrete de que, por mais que haja esses momentos difíceis, Deus está com você nesses pequenos passos de fé. E eu digo isso por mim, porque por muito tempo eu me senti assim. Eu me sentia a ovelha negra da família. Eu me sentia aquela que não ia ter nada, que não ia prosperar, que ia ser sempre uma Zé Ninguém. Por mais que eu me esforçasse, por mais que eu me dedicasse, parecia que nunca era o suficiente. Eu fazia as coisas e não era reconhecida, mas por quê? Porque eu tava buscando reconhecimento humano. E isso na própria maquiagem. Na maquiagem, o que eu buscava? Eu buscava reconhecimento humano. Eu queria ser estrelinha. Eu queria que as mulheres olhassem pra mim e me idolatrassem. Eu queria ser chamada pra grandes eventos. Eu fui chamada pra grandes eventos. Fui, mas não tinha nada a ver com o meu propósito. Eu era infeliz. Vivia brigando com outras mulheres, vivia na discussão, era briga dentro de casa, porque eu tava deixando de produzir, às vezes de colocar comida dentro da minha casa, tava passando necessidade pra ficar gravando um videozinho, coisa que não ia me levar pra lugar nenhum, e tava muito claro que não era aquele meu propósito. Então eu tava deixando de ser reconhecida, mas hoje eu entendo todo o processo que eu vivi, que tudo isso serviu pra que hoje eu não tivesse vergonha de estar aqui falando numa câmera. Então lembre-se,
talvez você não esteja sendo reconhecida pelo seu trabalho hoje. Talvez você tá no seu propósito e não tá sendo reconhecida. Talvez você tá fazendo tudo certo e não tá tendo reconhecimento. Mas Deus vai te honrar, assim como honrou Lia, que tava ali sendo excluída por Jacó, porque ela tinha que negociar com Raquel para conseguir ficar com Jacó, sabe? Era uma coisa assim que ela se sentia tão vazia, tão triste. Mas a partir do momento que ela entendeu a força dela, onde ela teve o quarto filho e fala assim: agora louvarei ao Senhor. Tudo bem, Jacó? Já não quero mais, não tô mais lutando pelo amor dele, tô lutando por Deus. Ele fez com que esse quarto filho dela fosse o filho que ia trazer essa linhagem até Jesus Cristo. Olha isso, que forte, que interessante. Então Deus vai te honrar, pode ter certeza disso. Uma hora ou outra isso vai acontecer, se você estiver caminhando no propósito e estiver atenta ao que Deus está te falando. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se prepare porque a gente vai ter mais mulheres na Bíblia. Eu quero trazer todas as mulheres da Bíblia aqui pra vocês. Espero que vocês gostem desse quadro, porque eu realmente busco muita informação pra trazer aqui pra vocês, pra não inventar nada, não trazer abobrinha, mas pra que você realmente aprenda com mulheres reais, mulheres que inspiram, não cantoras famosas, não atrizes, não, mulheres da Bíblia, tá certo? Espero que você tenha gostado. Um beijo, te encontro no próximo vídeo.